Arrascaeta de volta ao Cruzeiro. O sonho de Pedrinho pode virar realidade e a torcida já está em alvoroço se existe um nome que ainda mexe com o imaginário da torcida do Cruzeiro, mesmo depois de anos, mesmo depois de polêmicas, mesmo depois de um fim turbulento. Esse nome é Georgian de Arrascaeta. E, para muitos, tudo isso ganhou uma nova camada nos últimos meses, depois de declarações internas e até algumas externas de Pedro Lourenço, presidente e proprietário do Cruzeiro, deixando claro que Arrascaeta é um sonho da gestão. Um sonho, aliás, que não é só dele, é de uma nação inteira. Mas será que isso é só nostalgia? Ou existe, de fato, caminho real, político, financeiro e emocional para que uma das maiores novelas do futebol brasileiro ganhe seu último capítulo? Justamente no clube onde começou, hoje você vai entender tudo. Para começar, é impossível falar de Arrascaeta sem revisitar 2019, o ano da queda, o ano do caos, o ano em que o Cruzeiro mergulhou em sua maior crise e, no meio disso tudo, uma transferência que até hoje divide opiniões. Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Naquele período, o uruguaio forçou a saída, ficou sem treinar, pressionou, bateu de frente com dirigentes e foi visto por parte da torcida como traidor, alguém que abandonou o clube no momento mais difícil. Só que aí tem um detalhe: outros torcedores sempre defenderam o jogador, afirmando que ele apenas fugiu de um ambiente tóxico, desorganizado, corrupto e onde ninguém recebia salário em dia. Arrascaeta saiu, sim, mas saiu de uma estrutura que estava ruindo por dentro. E o tempo passou. O Cruzeiro caiu, voltou, mudou de dono, mudou de porte, mudou de futuro. E Arrascaeta virou ídolo no Flamengo, empilhou títulos, valorizou, se tornou um dos maiores meio-campistas da história recente do país. Mas a memória ficou. E ela nunca desapareceu. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. Quando Pedro Lourenço assumiu o Cruzeiro, todo mundo sabia. O cara é apaixonado pelo clube. De verdade. Não é discurso. Não é marketing. Não é pose. E por ser tão fanático, existe uma lista interna, uma lista que não está no papel, mas todo mundo do clube conhece com nomes que o presidente adoraria ver vestindo a camisa do Cruzeiro. E nessa lista, no topo, com letras grandes, está Arrascaeta. Gente do próprio Cruzeiro já revelou nos bastidores. Para o Pedrinho, seria um sonho pessoal, algo simbólico, algo que fecharia um ciclo. Ele não disse isso publicamente, mas repetiu mais de uma vez internamente: um dia ainda trago o Arrascaeta de volta. E quando um dono de clube fala um negócio desses em privado, não é apenas vontade, é obsessão. Em 2019, Arrascaeta saiu por um valor gigantesco. Hoje, anos depois, o cenário é completamente outro. Idade é de 31 anos, contrato em reta final, status no Flamengo, é de titular, vive uma grande temporada, mercado internacional, está diminuindo o interesse, relação com o Cruzeiro é fria, porém aberta. O que isso significa? Significa que, no papel, o Flamengo não o deixaria sair barato. Mas, na prática, um jogador que atinge a casa dos 30 anos, mesmo sendo craque, costuma perder valor de mercado e isso facilita negociações. A pergunta é: o Cruzeiro tem bala para isso? E a resposta, segundo quem conhece Pedro Lourenço, é direta: se ele realmente quiser, ele faz. Pedrinho não opera exatamente como clubes tradicionais. Ele não planeja só com orçamento. Ele investe do próprio bolso, coloca dinheiro pessoal quando acredita no projeto e não mede esforços para construir um time competitivo. Arrascaeta, para ele, não seria um gasto. Seria um marco, uma assinatura, um "eu estou aqui". E o próprio Flamengo sabe disso. O interesse sempre existiu. Esse é o ponto mais polêmico. Arrascaeta saiu brigado? Sim, mas também é verdade que,
O Cruzeiro estava afundando em dívidas, salários atrasados eram rotina, jogadores não confiavam mais na diretoria, e até hoje diversos atletas daquela época falam sobre o caos interno. A torcida ficou dividida por anos, mas a verdade é que o tempo cura feridas, principalmente quando o talento do jogador é absurdo. Se um dia a Arrascaeta colocasse a camisa do Cruzeiro de novo, entrasse no Mineirão e levantasse os braços, a verdade é simples: o estádio ia explodir. O futebol é movido por emoção, e emoção não lembra rancor. Emoção lembra magia, e Arrascaeta, no Cruzeiro, sempre foi isso, um mágico. Existem 3 motivos principais. 1. O ciclo dele no Flamengo está mais instável. Não é que ele vá sair amanhã, mas é fato, já não é unanimidade absoluta. E o Flamengo está reorganizando o elenco. 2. O Cruzeiro de Pedrinho está crescendo, o clube está profissionalizado, tem projeto, tem dono, tem ambição. É um ambiente perfeito para um retorno simbólico. 3. A relação nunca foi rompida nos bastidores mesmo depois da saída. Arrascaeta deixou amigos em Belo Horizonte, e gente do entorno dele nunca descartou a ideia de fechar o ciclo. Um empresário do mercado, inclusive, já teria dito a frase: se um dia for para o Brasil, além do Flamengo, só o Cruzeiro. Um eventual retorno não seria tratado como algo comum. Não seria só mais uma contratação, seria o evento. As ações já são imaginadas por quem trabalha com comunicação dentro do clube. Vídeo de anúncio cinematográfico, Mineirão lotado para apresentação, marketing agressivo com camisas comemorativas. Narrativas épicas sobre perdão, reencontro e nova era. É exatamente o tipo de movimento que muda o nível institucional do clube, que vira manchete nacional, que altera o peso do nome Cruzeiro. Para Pedrinho, seria a contratação que marcaria a sua entrada definitiva no futebol brasileiro, como um gestor que não só paga dívidas mas sonha alto. Essa é a pergunta mais importante, e a resposta é mais complexa do que parece. No Flamengo, ele tem status, dinheiro, cidade confortável, história construída, títulos, mas falta algo: protagonismo absoluto. No Cruzeiro, ele seria o dono do time, um símbolo, um líder, o principal nome do projeto. E jogadores dessa idade começam a buscar isso, legados, não apenas salários. Além disso, Arrascaeta sabe que foi no Cruzeiro que ele cresceu, foi ali que ele virou destaque, foi ali que a América do Sul passou a olhar para ele, e foi ali que ele deixou um capítulo inacabado. O futebol tem dessas coisas. Às vezes, o atleta quer fechar o círculo onde tudo começou. E, nos bastidores, já se ouviu que Arrascaeta um dia gostaria de jogar de novo em Belo Horizonte. Não é promessa, não é acordo, mas é uma porta entreaberta. E onde existe porta entreaberta, basta um sopro de oportunidade. Se você quer a resposta nua e crua, não existe negociação, não existe proposta, não existe conversa oficial, mas existem 3 fatores que tornam isso possível no futuro: o desejo real de Pedro Lourenço, o preço do jogador, diminuindo com a idade, um ambiente emocional perfeito para um retorno, e quando fatores assim se alinham, o impossível deixa de ser impossível. Ninguém está dizendo que Arrascaeta volta amanhã, mas pela primeira vez desde 2019, não parece mais uma fantasia. Parece um objetivo distante, porém possível. Um movimento que faria barulho no Brasil inteiro. E como alguém de dentro do clube já disse, no futebol, tudo o que Pedrinho realmente quer, ele vai lá e faz. A verdade é simples: Arrascaeta voltar ao Cruzeiro não é provável hoje, mas é possível amanhã. E, no futebol, o possível é tudo o que uma boa história precisa. Pedrinho sonha, a torcida sonha, o Mineirão sonha. E talvez, só talvez, Arrascaeta também sonhe, nem que seja no fundo da cabeça, com o dia em que poderá entrar no gramado de Belo Horizonte, não como adversário, mas como o craque que a torcida nunca esqueceu. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.